Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 68 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Passemos agora à leitura do capítulo. Capítulo 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Paulo aos Efésios, capítulo 5, 14. Grande número de adventícios, ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na mesma atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Muito bem, queridos amigos, vamos passar agora para um momento de reflexão desse texto de Emmanuel. Necessário acordar, né? Emmanuel traz aqui uma frase de apontamentos, né? O que é necessário, o que deve acontecer, né? É necessário que acordemos. Em que sentido que seria esse despertar? Em que sentido seria esse acordar? Seria no sentido de espíritos encarnados acordarem para um mundo que descortina à sua frente? Seria no sentido de espíritos desencarnados acordarem também para um novo mundo que se abre, né, à sua frente? Pode ser, eu acredito que podemos fazer análise dessas duas vertentes. Mas o grande ponto, a grande questão aqui que o Emmanuel traz para nós é o despertar para as verdades espirituais. Porque muitas vezes nós estamos estudando, nós estamos buscando os conhecimentos do Evangelho, nós estamos buscando, por exemplo, os conhecimentos do Espiritismo, mas ainda estamos inertes frente àquilo que nos é apresentado. Ou muitas vezes a gente lê, relê, cria formas de interpretar, mas aquelas interpretações não surtem, né, entre aspas, aí um efeito em nós. Então esse despertar que o Emmanuel traz é justamente isso, olhar para aquilo que nos é apresentado, conhecer a verdade por trás daquilo e despertar a nossa forma de agir, seguindo, né, ou desconsiderando aquilo que a gente vem aprendendo. E aí o Emmanuel pega um pouquinho mais a fundo
naqueles que estudam, né, o Evangelho, aqueles que estão nos círculos do cristianismo, segundo ele, e que ele percebe grandes dificuldades na compreensão e na aplicação dos ensinamentos de Jesus. Os textos, o material literário que é trazido à luz a respeito de Jesus muitas vezes está obscuro, está cheio de conotações diferentes, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas escrevem, as pessoas fazem traduções com interesses próprios. Então, isso gera toda uma atmosfera no grupo que está estudando, a fim de que mudem, né, as interpretações. Emmanuel também fala que muitas vezes, né, as pessoas, nós não percebemos como a gente está conectado nesses tipos de interpretações e que isso traz dificuldades e faz vítimas, porque as pessoas leem, passam a vida toda estudando alguma coisa, estudando determinado assunto evangélico e etc. E aí, quando algo acontece, por exemplo, podemos dizer assim, quando há um desencarne, tudo aquilo cai por terra, né? Então a gente já viu muitos relatos, existem muitas histórias, muitos relatos nos livros, né? Nos livros espíritas, de pessoas que ao desencarnarem percebem um mundo completamente diferente do que aquele que foi ensinado, né? E aí que a pessoa, o espírito vai despertar ou vai se manter ali naquela zona, né, de, vamos dizer assim, naquela zona de adormecimento. Muitos não aceitam, né? Muitos não aceitam essas novas verdades, essa nova vida que se apresenta sobre eles. Emmanuel continua a sua reflexão nos dizendo que grandes massas, grandes quantidades de pessoas que são religiosas, que estão estudando, que estão indo, né, aos centros, às igrejas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Isso quer dizer que, isso quer dizer, na verdade, que nós estamos num automatismo, né? A gente sempre fala isso, a gente sempre vê as pessoas comentando e falando, nós colocamos no automático e vamos, né, inconscientes e sonâmbulos que somos, sem nos questionar sobre o que está acontecendo, sem questionar se aquilo que estão falando para nós é verdade ou não é, e aí simplesmente a gente se torna aí, né, um exército de pessoas inconscientes das verdades espirituais. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de um escuro pesadelo, né? Então, por mais que se falem desses temas, por mais que se estudem, a gente ainda não conseguiu acordar para a prática, né? Para o verdadeiro trabalho, ou até mesmo para entender as palavras de Jesus. E nisso a nossa vida passa, as coisas vão acontecendo, muitas vezes a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, não consegue ter um desenvolvimento bom, e aí vem a dor, vem o sofrimento, vem o desespero, e tudo isso acaba nos desestabilizando. Então, Emmanuel finaliza dizendo, né, que nós precisamos sair desse ciclo automático, de conhecimento, de vivência na prática religiosa e despertar, para que possamos nos levantar e, através do esforço pessoal, nós possamos ter o verdadeiro esclarecimento do Cristo. Então ficam aí, queridos amigos, as reflexões, para que a gente possa observar se nós estamos realmente nos despertando para as verdades espirituais, quais são as verdades que nós estamos tomando como nossas, nós estamos sendo críticos diante daquilo que nos é apresentado, nós temos condições de desenvolver uma fé e, através do nosso esforço pessoal, conseguimos alcançar e buscar, nem que seja um pouquinho, essa evolução que
que traz Jesus? E diante dessas reflexões, ficamos agora com a música espírita Quem Somos, do Grupo Acorde, para que possamos aí ter um bom dia, ter uma boa tarde ou uma boa noite. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos, é bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber, porque Deus então criaria tantos planetas na imensidão. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é Pai poderoso não criaria nada em vão. Não somos os únicos seres da sua criação. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender.